Vamos falar então da classificação de risco nos serviços de urgência e emergência, que é mais um conteúdo então do edital da prova. O acolhimento. O Ministério da Saúde, ele determina que se tem uma classificação de risco nos serviços de urgência e emergência com acolhimento. Então, vamos falar um pouquinho do acolhimento. O acolhimento é uma ação de aproximação, é uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na escuta, porque a gente precisa escutar a queixa do paciente quando ele vem até nós no serviço, na construção de um vínculo, na garantia de acesso com responsabilização, na resolutividade dos serviços. O acolhimento tem que ficar bem claro, pessoal. Ele não é um local, não é uma sala. Acolhimento é uma postura. Por quê? Porque nós vamos escutar as queixas do nosso paciente. Desta forma, nós vamos criar um vínculo com ele para que logo após ele seja então classificado. Acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência. Acontece então a melhoria do acesso dos serviços, vai mudar a forma tradicional de entrada, que antes ela era por filas e por ordem de chegada. Então, com a classificação, isto muda. Ocorre então uma abordagem do usuário além da doença e suas queixas. Todos os profissionais fazem o acolhimento, todos, porque todos nós temos que ouvir a queixa deste paciente, nós temos que criar um vínculo com aquele paciente. A classificação de risco é uma ferramenta que ela organiza a fila de espera e propõe outra ordem de atendimento que não é mais a ordem de chegada. Ela garante o atendimento imediato conforme, então, o grau de risco elevado deste paciente. Nós temos sempre que informar o paciente que não corre risco imediato. Aqueles pacientes que não correm risco de morte, nós temos que informar isso para ele, informar isso para os familiares que estão acompanhando sobre o tempo provável de espera, porque se esse paciente ele não está correndo um risco de morte, o atendimento dele vai demorar um pouco mais para ser realizado. E promover o trabalho em equipe por meio da avaliação contínua do processo. Aí nós temos os níveis de risco deste paciente, que chega ao serviço então com um grau elevado de risco. Nós temos então o grave, que é o risco de morte. Ele vai ficar no eixo vermelho, que é a nossa área vermelha. Em algumas instituições nós temos a sala de emergência, então é a sala vermelha, onde vai ocorrer o atendimento imediato para os pacientes com risco de morte. O atendimento ele é muito rápido. Nós temos a área amarela ou sala de retaguarda, ou chamam de sala amarela, para os pacientes que já foram estabilizados, mas que ainda precisam de cuidados especiais, como eles são pacientes críticos e pacientes semicríticos. Nós temos também a área verde, ou sala de observação, ou sala de medicação, onde o paciente ele tem a sua queixa, ele está com dor, ele está com alguma situação naquele momento que está debilitando ele vai ser atendido então nessa área verde, provavelmente numa sala de observação, sala de medicação, mas ele não corre risco de morte. Aí nós temos então o eixo azul, que era para o paciente não grave, que procura o atendimento. É indispensável que o posto de enfermagem nessas salas, elas propiciem uma visão ampla do local, com todos, visualizando então todos os leitos. Questões relativas à privacidade e individualidade também devem ser observadas, pois repercutem positivamente no processo terapêutico do paciente. Tem salas de observação, salas de medicação, que elas têm repartições,
entre as poltronas ou entre as macas. Elas ficam um lado feminino, um lado masculino, assim que é feita então a questão de privacidade e individualidade deste atendimento. Aí nós temos o Ministério da Saúde, ele indica os protocolos de classificação. Utilizado então em diversos países, inclusive no Brasil, é utilizado protocolos então de classificação de risco. Para essa classificação foram desenvolvidos diversos protocolos. As instituições elas podem escolher o protocolo que melhor lhe couber naquele momento. O objetivo é então, em primeiro lugar, não demorar a prestar esse atendimento. O objetivo então do protocolo é não demorar a prestar o atendimento para aqueles que necessitam de uma conduta imediata. Por quê? Porque é por grau de gravidade. Então o paciente ele precisa de um atendimento imediato. Todos eles são baseados na avaliação primária do paciente, conforme o serviço ali adaptado ao serviço de urgência. Ter protocolo não se trata de fazer diagnóstico prévio, nem excluir as pessoas sem que elas sejam atendidas pelo médico. Realizada por profissional de enfermagem de nível superior. Então é o enfermeiro que faz esta classificação, conforme indica então o Ministério da Saúde. Os protocolos de classificação, eles são instrumentos então que vão sistematizar esta avaliação. O protocolo ele não substitui o respeito, ele não substitui a escuta, não substitui o diálogo, a interação com o teu paciente, ele não substitui nada disso. Ele vai agilizar este atendimento, sempre propiciando o vínculo com este paciente. A construção de um protocolo de risco, a partir daqueles disponíveis nos textos bibliográficos, ele pode ser adaptado para cada tipo de serviço. Então a instituição ela pode escolher um protocolo e adaptar o protocolo para o tipo do serviço que ela presta o atendimento e ao contexto de sua inserção na rede de saúde. Interação entre equipe multiprofissional e valorização dos trabalhadores de urgência com a utilização deste protocolo também acontece. Nós temos aqui algumas orientações para a implementação da classificação de risco nestes serviços de urgência que o Ministério da Saúde ele recomenda. Então, as orientações são: a finalidade da classificação de risco é a definição de ordem de atendimento. Então, tu define a ordem de atendimento que vai ser o potencial de gravidade e o agravamento da queixa apresentada pelo teu paciente. O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta de inclusão deste paciente. Ele não reencaminha ninguém sem atendimento. Ele vai incluir aquele paciente, então, no serviço, mas ele também organiza e garante o atendimento a todos. Não é para excluir ninguém. A classificação de risco, ela é realizada, aqui ele frisa novamente, tá? Que é realizada por profissional de enfermagem de nível superior, no caso o enfermeiro, preferencialmente com experiência em serviço de urgência. Preferencialmente não significa exclusivamente. Se vier exclusivamente na tua prova, exclusivamente com experiência em serviço de urgência, não está certo, é preferencialmente. O protocolo deve ser apropriado por toda a equipe que atua na urgência, por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, médico, psicólogo, assistente social, administrativo, todos os profissionais, porque nós precisamos ter este vínculo com o paciente a partir do momento que ele entra no hospital, que ele coloca os pés dentro do hospital, a gente precisa se apropriar deste protocolo.
Recomenda-se que o protocolo tenha no mínimo 4 níveis e que estes níveis sejam determinados preferencialmente por uso de cores, tá? Preferencialmente, marca a palavra aí. Do mais grave para o menos grave. Então, nós vamos ter o vermelho, que é o mais grave, e depois nós vamos para o menos grave. Amarelo, verde e azul. Recomenda-se, então, identificar a classificação na ficha de atendimento deste paciente e não diretamente no usuário. Geralmente, se emite um boletim de atendimento. Assim que o paciente ele é classificado, neste boletim o enfermeiro ele vai registrar então a classificação, a cor deste paciente. Aqui existe essa recomendação que deve ser identificado então na ficha de atendimento. Não é para ser identificado no próprio paciente, no próprio usuário, por exemplo, colocar em pulseiras. Não é para ser feito isso, é a recomendação. Classificação de risco, ela é dinâmica, certo? Ela é dinâmica porque ela pode reavaliar aqueles que não foram atendidos. Ou pode reavaliar aqueles que estão já com um tempo de espera maior que o estabelecido. Por isso ela é dinâmica. Deve ser feita então uma realização de capacitação específica da enfermagem para utilização do protocolo de classificação de risco. As instituições elas promovem então cursos para classificação de risco e também uma capacitação técnica incluindo suporte básico e avançado de vida. Por quê? Porque de repente, como é por potencial de gravidade, esse paciente ele pode chegar, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória. E o profissional ele tem que saber quais os sinais de uma parada cardiorrespiratória para poder seguir com esse atendimento imediatamente. Então, por isso a necessidade de incluir suporte básico e suporte avançado de vida para todos os profissionais então que atuam na emergência, inclusive aqueles que não são profissionais da saúde estritamente, como por exemplo, assistente social, administrativo, porteiro, entre outros. E aí nós finalizamos a classificação de risco e vamos ver em seguida então o protocolo que é utilizado pelo GHC.